Olá, muito bom dia! Bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. É um prazer estar consigo aqui na Curiacos, eu e a minha Sarpina, com a expressa linda pantera cor-de-rosa, linda, maravilhosa. Estamos aqui juntos, tenho uma gravata que se calhar ainda dá para combinar um bocadinho. Estamos aqui juntos consigo logo de manhãzinha para trazer boa disposição, convidados fantásticos, muitas novidades, muita informação preciosa para si logo de manhã. Exatamente, e hoje você sabia que é possível dos 6 meses aos 24 meses fazer uma introdução alimentar descomplicada para que as refeições em família sejam um descanso, sabia? Isto é sempre daquelas matérias que temos que saber porque nunca sabe, né, as surpresas que aparecem ao longo da vida, né? Em momentos de que estamos desprevenidos. Pronto. Acontece, não é verdade? Senhor. Então é sempre informação que nunca deve ser esquecida. Para falar acerca disso, nós vamos ter connosco a Ana Rachid, especialista em nutrição infantil, e nós vamos saber como é que podemos fazer estas coisas da nutrição, como é que podemos fazer uma introdução alimentar descomplicada para que seja tudo muito mais fácil na hora da refeição. Exato. E depois também nós vamos estar à conversa com um autor que lançou algumas obras como A Menina que Abraçou a Alegria, depois também lançou em forma de romance A Próxima Saída, já tem o seu segundo conto infantil também, Dá-me os Teus Sapatos. E vamos estar à conversa com quem? Vamos estar à conversa com o Jonas Carvalho, é um amigo nosso, a gente conhece muito bem, vai estar connosco no programa. Se você conhecia este autor, vamos estar cá com ele, saber tudo, como é que foi a inspiração, como é que foi o percurso, o que é que ele poderá ter assim reservado para nós ainda, que está sempre surpresas, né, no Manhãs de TV. E depois no final... Tu fizeste a barba, Zé? Só agora reparaste? Só. Vocês mulheres não reparam nos homens, sinceramente. Mas no final do programa, tanto a primeira convidada como o segundo vão dar os contactos para depois, no final do programa, se vocês quiserem contactá-los, saberão como fazer. Claro que sim, já sabe que o objetivo do Manhãs da TV é trazer-lhe sempre uma manhã descomplicada. Tem o cabelo também, já agora. Agora já estás a falar. Estás lindo, Zé, estás lindo. Uma manhã descomplicada, uma manhã bastante informativa, mas acima de tudo uma manhã descontraída, uma manhã alegre, sabe? Se nos costuma assistir regularmente já sabe o que é que conta aqui connosco deste lado, como é que nós somos. Nós gostamos sempre de o contagiar com a nossa alegria, a nossa boa disposição, para que o seu dia, depois de estar aqui connosco durante uma hora, seja o melhor. Não? Exatamente. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, temos todas as informações disponíveis para si. Estamos a colocar os nossos programas no YouTube para você poder rever e partilhar. E acho que agora, sem mais demoras, não é? Podemos ter a nossa primeira convidada. Voltamos já já. Já estamos no ar. Já estamos no ar. Brincadeira. Já estamos no ar. E estamos então aqui com a nossa primeira convidada do dia. Estamos sentados. Exatamente. Boa. Um bom trocadilho. Olha, vai um trocadilho aí à maneira. Oh, meu Deus. E então temos connosco aqui a Ana Rachid. Ana, muito bom dia. Seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Ana. Obrigada. É um prazer tê-la cá. É nutricionista faz quanto tempo? Há 12 anos, sensivelmente. 12 anos. E é algo que tem gostado desde o início? Sim, nunca foi a minha primeira opção, mas principalmente na área que estou a trabalhar neste momento é a minha paixão. Certíssimo. E porquê que decidiu enverdar por esta área? Porque geralmente há muitas áreas dentro da parte da nutrição, não é? Sim. Na verdade, a nutrição não existe várias especialidades, não é? Como é na medicina, por exemplo. E recentemente a Ordem dos Nutricionistas separou como nutrição clínica sendo uma especialidade. Mas dentro da nutrição clínica nós temos várias áreas, não é? Sub-áreas, e portanto eu dediquei apenas-me a este nicho, que é a nutrição infantil, dos 6 meses aos 6 anos de idade, que inclui desde o apoio à amamentação, desde a introdução da alimentação complementar e também as dificuldades alimentares na infância que ocorre aqui dos 2 aos 6 anos. Ok. Quando nós falamos acerca da introdução alimentar, você vê que é algo que ainda hoje muitas pessoas buscam por ajuda? Porquê? Neste momento o que eu sinto é a ajuda tem vindo a ser pedida cada vez mais, porque as pessoas querem fazer diferente daquilo que existe hoje em dia no mercado, não é? As papas e purés, vamos lá começar do princípio. Os bebés têm uma capacidade inata dos seus sinais de fome, dos seus sinais de saciedade, da sua autorregulação, e por isso é importante, principalmente, independentemente da abordagem que é feita, é importante respeitar estes sinais, ou seja, fazer uma introdução alimentar responsiva.
respeitar os sinais de fome, de saciedade e principalmente englobar o bebê desde os 6 meses na alimentação da própria família. E por isso é tão descomplicado e é um descanso, porque eu não tenho que estar a pensar o que é que eu vou cozinhar para o meu bebê. Ele está englobado na minha alimentação. Claro que depois há normas de segurança, porque há texturas e cortes adequados, mas estamos a comer todos iguais. Porque não é uma coisa muito comum, né? Porque nós normalmente quando temos um bebê pensamos a refeição do bebê e a refeição da família. Sim. Não é? Que é uma coisa que nós já trazemos de trás, não é? E geralmente a criança, por norma, nunca almoçava ou nunca fazia a refeição com os pais na mesa, não é? Geralmente tratávamos primeiro da criança E depois então a criança sentava-se ao pé de nós, mas já não era bem para comer, era mais para conviver. Mas o que a Ana nos está a dizer é que é possível fazer minimamente a mesma refeição, não é? Claro. Sentarmos todos à mesa é super importante. Desde o início, sentarmos todos à mesa e fazer a refeição em família, porque os hábitos alimentares vão construindo ao longo do tempo. E é engraçado a Sara dizer que é uma coisa que nós sempre fizemos, não é? Alimentar o bebê primeiro, queremos despachá-lo e depois eu até vou fazer a minha refeição descansada. Ou até podemos pensar numa forma diferente, que é, eu preciso garantir que ele coma, porque tem aquela sensação de que ele tem que comer. Não, ele tem que aprender a comer. Só que isto surge com a Revolução Industrial. Exatamente. Os bebés não sabem comer. Eles não têm que comer. A introdução da alimentação complementar é uma aprendizagem. Todos os dias há vários marcos no desenvolvimento da alimentação do bebê que eles vão ganhando capacidades. E, portanto, é normal que ao início ele nem coma grandes quantidades, porque o principal alimento até aos 12 meses é o leite materno ou o leite artificial. Isto aqui, quando falamos com a nossa convidada, a doutora, é alguém que sabe na prática, porque já teve uma criança e agora sei que não parece porque está linda e maravilhosa, mas também vai ter o segundo, não é? Vai ter o segundo. Pronto. E foi por causa se não me engano, do seu segundo filho, não é? Do primeiro. Do primeiro? Sim. Você viu que não havia assim muitas opções. Exatamente. Durante a gravidez eu comecei a estudar e apercebi-me que a oferta que existia era a abordagem tradicional, era as papas e purés, mesmo as próprias referências não estavam atualizadas, nomeadamente a introdução de alguns alimentos que só é feita mais tardia. Hoje em dia já se sabe que devemos introduzir logo a partir dos 6 meses, portanto não é preciso fazer uma introdução dos alimentos faseado, ok? E eu comecei a estudar, comecei a perceber que eu quero, porque o meu instinto materno dizia que aquilo não era o natural, não é? Porque eu própria sempre olhei para o meu sinal de fome e de saciedade e comia quando tinha fome. Quando alguém me diz, não, isto tem que substituir uma mamada por uma refeição. E a criança não vai comer se tiver fome, porque ela nem sequer identifica o alimento como comida. Ela só conhece o leite materno ou o leite artificial, não é? Mas ainda há pouco estava a dizer que o leite materno supostamente ou artificial vai até aos 12 meses, não é? É o principal alimento até aos 12 meses, ou seja, por isso é que se chama introdução da alimentação complementar. Antigamente falava-se de diversificação alimentar, mas hoje em dia o termo correto é introdução da alimentação complementar. Porquê? Ele vem efetivamente complementar o leite materno ou o leite artificial. Porquê? Porque não vem substituir. Não vem nunca substituir. Porque, agora de estar a falar, lembro-me perfeitamente de muitas das vezes nós fazermos a refeição e os meus filhos quererem na mesma o leitinho, tanto a maminha da mãe, não é? Porquê? Porque não era para substituir, era o que faltava ali, para complementar a refeição, não é? Sim. Porquê? Porque há componentes do leite materno, principalmente, e do leite artificial também, que não são colmatados a partir dos 6 meses, nomeadamente o ferro. A partir dos 6 meses, as reservas de ferro do bebê começam a diminuir e a cair drasticamente, e é por isso que vem complementar com a alimentação, para garantir esta oferta de ferro, minimizar os danos, né? Desde a anemia, desde o desenvolvimento cognitivo do bebê, é super importante. Portanto, até os 12 meses é o principal alimento e a alimentação vem complementar. Obviamente, a partir dos 12 meses isto muda um bocadinho, mas continua a ser na mesma importante o leite materno. O leite artificial tem que se ir adaptando. Um bebé que está em casa com a sua mãe e que mantém uma livre demanda da amamentação,
nunca será o problema do bebê não comer. Ok. Hoje a Ana está mais focada na introdução de alimentação complementar, então. Tem então planos diferentes para os pacientes, não é pacientes, para os seus... Então, quando nós olhamos para um plano alimentar de um bebê, Sim. isto não existe, não é? Porquê? Porque a ideia não é fazer um plano semanal para que ele consiga comer tudo. Porque os bebés comem à semana. Enquanto nós, em nutrição, pensamos, ok, eu tenho que, um adulto, não é? Tenho que comer 1800 calorias, 2000 calorias por dia. Se nós pensarmos num atleta de alta competição, isso faz todo o sentido. Numa pessoa normal como nós, que não treinamos diariamente em alta competição, não faz assim tanto sentido. Porquê? Vou dar um exemplo. Eu hoje, daquilo que estou a perceber do meu dia, não vou conseguir fazer nenhuma atividade física. Portanto, o meu gasto energético calórico vai ser inferior ao de ontem, que ontem, por exemplo, consegui ir ao yoga. Então, eu não posso comer a mesma quantidade que comi ontem e hoje. Mas isto no bebê é inato. Ele sabe, ele autorregula-se e hoje, se calhar, pode comer mais um bocadinho, amanhã menos um bocadinho, mas ao final da semana ele já conseguiu comer todos os nutrientes que precisa. E é isto que nós precisamos acreditar. Porque nós também temos, como adultos, também temos dias em que comemos bem e há outros dias que não nos apetece tanto comer, porque não temos essa necessidade, claro. Claro. Portanto, se nós olharmos para dentro de nós, não é? Para aquilo que é uma alimentação intuitiva e respeitar aquilo que o nosso corpo está a dizer, sim, deveria ser assim. Certíssimo. Giro. Nós temos um vídeo, sim. Temos um vídeo que trouxe até o nosso programa, vamos assistir e voltamos já já. Portanto, nós podemos ver aqui a criança a deliciar-se com um dos legumes mais maravilhosos que existe, não é? Que é os brócolis e a couve-flor, para mim são os meus preferidos, não é? Pronto. E nós a deliciar-nos a ver o vídeo, não Não é? é? Muito Porque fofinho. nós pensamos assim, não é bem a realidade que nós vemos nas crianças. Não, de todo. A realidade é dar as colheradas, muitas vezes nem se espera que a criança engula a primeira colher e já estamos a dar a segunda, mas não é julgar aquele cuidador, é mesmo alguém que lhe disse que ele tinha que comer X mililitros ou X gramas de algum alimento e nós, enquanto pais e mães, queremos fazer o melhor para os nossos filhos e, portanto, seguimos aquelas orientações. Mas como hoje em dia há muita informação, as famílias têm procurado cada vez mais essa informação. E existe um meio termo neste caminho, não é preciso aos 6 meses dar logo tudo inteiro, mas também não é preciso dar tudo triturado. Podemos amassar e evoluir textura ao longo do tempo. Porque quando nós damos tudo triturado, e isto vou falar agora pela minha experiência, não é? Depois, quando eles crescem e você apresenta-lhes uma sopa com tudo, não é? Antigamente a sopa com entulho, não é? Com tudo aquilo, antigamente os nossos pais chamavam assim, não é? Eles dizem, não me apetece comer, não gosto desta sopa. E porquê? Porque você deu tudo triturado. Portanto, às vezes O que é que a gente às vezes passa? os pais às vezes prejudicam um bocadinho na não é? introdução alimentar. Mas por falta de informação mesmo. Portanto, eu hoje em dia tenho alguns cursos para profissionais de saúde, justamente para capacitá-los a capacitar as famílias. Isso é o mais importante, não é? Mas isso que referiu da sopa é muito giro, porque é
um dos fatores para entrarmos numa seletividade e numa recusa alimentar. Mas quando iniciamos aos 6 meses, as famílias perguntam: mas a sopa é tradicional portuguesa, se a família come, o bebê tem que comer. E eu pergunto: a sopa tradicional portuguesa é um creme de cenoura? Não. Uma sopa de entulhos, não é? É uma sopa da pedra, é uma sopa de feijão com couve. E por que não dar ao bebê? Não é? E portanto é um bocadinho pensar nisto e para além de perder as fibras todas, diminuir bastante o aporte de fibras, super essencial na Mas introdução também ficamos alimentar. preocupados porque achamos que o nosso bebê é muito pequenino e pode se encascar. Exato. Sim, é verdade. Não é? Isto eu acho que é o maior receio das famílias. Mas estar informado do que é um engasgamento e o que é um reflexo de gag é muito importante. Ora, o reflexo de gag é algo que é protetor e que todos nós temos. Basta simplesmente nós estarmos a lavar os dentes, uma coisa muito simples. Vou lavar a minha língua e enfio a minha escova de dentes no fundo da minha garganta sem querer, escorrega. E o que é que vai-me acontecer? Eu vou fazer isto. Isto é o reflexo de gag. Só que no adulto ele está aqui e no bebê ele ainda está na ponta da língua. Portanto, vai diminuindo ao longo do tempo, fazendo com que essa proteção fique mais anterior à língua do que posterior e o bebê consiga então mastigar cada vez mais alimentos maiores, em tamanhos maiores e ganhando as suas capacidades de mastigação. Por isso há vários marcos de desenvolvimento associados aqui à introdução da alimentação complementar. Boa. Certíssimo. Quando nós falamos acerca, você falou da seletividade alimentar, não é? Sim. Apesar disto que estamos a falar, também existem às vezes crianças que, por causa de patologias, são problemas alimentares mais sérios. Como é que um pai consegue distinguir entre ele está a ser seletivo ou pode ser algo que tem que ser acompanhado por um profissional? A seletividade alimentar tem sempre que ser acompanhada por um profissional, só que a seletividade alimentar pode ser confundida. Ela é uma fase do desenvolvimento alimentar do bebê que ocorre entre os 2 e aos 6 anos. Todos os bebés passam por ela. Uns mais lentamente, mais subtilmente, outros mais profundamente, ok? A questão aqui existe uma outra fase que pode ser confundida com a seletividade alimentar, que ocorre entre os 9 e os 18 meses e é a fase da preferência alimentar, que está associada ao desenvolvimento cognitivo e motor do bebê, ou seja, há uma altura em que eles querem comer mais hidratos de carbono e mais proteína, principalmente hidratos de carbono da absorção rápida. Porquê? Porque estão a aprender a gatinhar, a andar, a dar as primeiras palavras. É magnífico o sistema inato dos bebés. Ora, a seletividade alimentar propriamente dita, há a patológica, digamos assim, que pode ser associada a condições clínicas, nomeadamente ao síndrome de Asperger, o próprio autismo, a trissomia 21, são condições clínicas que o próprio bebê irá desenvolver uma seletividade alimentar associada à disfunção sensorial, tátil ou oral, enfim, há várias situações. E aqui, eu quando identifico que pode haver essas alterações, principalmente táteis ou orais, encaminho ou para uma terapeuta da fala ou para uma terapeuta ocupacional. São elas as responsáveis por este diagnóstico. Exato. Mas há uma seletividade alimentar adquirida pela própria família. Imaginem, na população portuguesa, quando eu trabalhava a adultos e fazia o recordatório 24 horas, apercebia-me perfeitamente de que dentro da carne era um bife de frango ou um bife de peru, dentro daquilo que é o peixe era uma pescada, às vezes um bacalhau, raramente, e dentro dos hidratos de carbono tínhamos aqui ou o arroz, ou a massa e a batata às vezes esticava um bocadinho na batata doce, ou seja, existe um leque muito maior de alimentos dentro destes grupos alimentares, onde nós podemos variar cada vez mais. Okay. Então, quando iniciamos a introdução da alimentação complementar, o que acontece é, os pais, ao invés de variar, mantêm a mesma alimentação. Então, o próprio bebê fica seletivo porque não existe uma variedade grande de alimentos. Okay. Então, quando chega ali na fase dos 2 anos, principalmente, apresentamos um alimento novo, porque aí ele agora deixou de comer os verdes que gostava, então vamos começar a experimentar novos verdes.
e ele não come, ele recusa, ele rejeita. E podemos entrar numa neofobia alimentar e numa recusa grave de alimentos, se não percebermos e obrigarmos aquela criança a comer. Então, o que nós, como pais, temos que fazer, né, como cuidadores, é variar a nossa alimentação o mais possível. Exato, para que a criança possa usufruir também dos próprios alimentos da família, não é? Sem Para dúvidas. ficar equilibrado. É uma ótima oportunidade para mudarmos todos os hábitos alimentares. Ok, maravilha. Estamos a aprender muita coisa muito útil hoje. E você já sabe que esta entrevista vai estar disponível para si no YouTube para você rever e partilhar. O que é que nós podemos introduzir aos 6 meses? Ora, Tudo. Existem apenas os alimentos proibidos até sensivelmente os 12 meses e alguns eu até recomendo nunca antes dos 12 meses, dos 2 anos, desculpa. Então, até os 12 meses aquilo que é preconizado é o açúcar, o sal, o mel, devido ao risco de botulismo, e o leite de vaca enquanto bebida, ou seja, não podemos dar um copo de leite de vaca ao bebê antes dos 12 meses para beber. Mas podemos utilizar, por exemplo, num puré de batata, ou numa panqueca, ou num muffin, ok? Estes são os preconizados até os 12 meses. E eu não aconselho introduzir nem o mel, nem o próprio açúcar antes dos 2 anos, devido à alteração de paladar, que poderá levar aqui a uma recusa, a uma seletividade alimentar. Então, aqueles doces que costumam dar às crianças, tem que ter cuidado. A típica bolacha Maria, as próprias papas, aos 6 meses, têm açúcar adicionado. O próprio iogurte, que se diz apto para bebê a partir dos 6 meses, tem açúcar. E depois andamos todos a tentar combater a obesidade infantil sem realmente ir à base e perceber de onde é que está a acontecer isto tudo. Então, e o que é que, por exemplo, o bolacha Maria é uma coisa super normal? Está incutido, não é? É normal. Ainda hoje, meu filho leva um pacotinho com as bolachas Maria. Quando ele tem fome, se não tiver mais nada para comer, a bolacha Maria está lá. Mas como é que nós podemos então substituir? Uma peça de fruta. Não há melhor snack que uma peça de fruta. E quando eu digo peça de fruta não são baiões de fruta, são coisas diferentes e a utilização recorrente de baiões de fruta pode levar aqui também a seletividade alimentar e a recusa de frutas in natura. Certíssimo. Boa. Há pouco falou em relação ao sal. Sim. Nós não introduzimos o sal, mas quando nós fazemos a refeição em família, o sal está lá na sopa, está na comida. Como é que nós podemos fazer isso? Então é assim, o sal não é ingerido, o sal colocado na comida, não é? Introduzido, porque depois o sal está presente em alguns alimentos. Este sal que nós introduzimos na comida, para o bebê, não quer dizer que vá fazer-lhe algum mal a nível renal, mas em grandes quantidades irá fazer. E a grandes quantidades normalmente é a refeição da família. Então, se nós adequarmos a alimentação da família com baixo teor de sal, posso-vos dizer que eu aos 6 meses, na nossa alimentação, imaginem, o arroz, nós não tínhamos sal, a massa, quando íamos cozer, tudo que íamos cozer não tinha sal. Depois temperávamos a carne e ou o peixe com temperos e utilizávamos muitas ervas aromáticas, muitas especiarias para temperar toda a refeição. E ela englobou completamente a nossa refeição desde os 6 meses. Para famílias que ainda não conseguem fazer, se calhar, esta redução drástica, né, do sal, devem fazer o quanto antes. Porque a partir dos 12 meses, ele deverá sim comer a comida da própria família, com o mínimo de sal possível. Certíssimo. E nós temos mais um vídeo e voltamos já. Voltamos já. Aqui vemos também o facto da criança poder brincar com a comida. Isso também acredito que deve ajudar imenso na introdução alimentar, não é? Na verdade, Brincar, não é? claro. e é muito a textura. é contraditório, não é? Porque o que nós ouvimos desde sempre é não se brinca com a comida. E aquilo que eu venho trazer é efetivamente o contrário. Deve-se brincar com a comida, porque é brincar que se aprende, não é? As texturas, o cheirar, são vários degraus da introdução alimentar que a criança tem que passar para conseguir comer.
Por isso é que as cadeiras dos bebés têm um tabuleiro grande, que assim pode brincar à vontade, não suja o resto, não é? Sim. Tem muito espaço ali para brincar. E também... Depois metes plástico em volta, na parede, nos rasteiros e tal. Depois Ai, toda tá preciso. As crianças não são... As crianças são educadas. são muito capazes. Sim, mas brincam também se forem ensinadas, não é? E também verem, elas também vão acabando por seguir a norma da família, não é? A forma como se faz as coisas. Quando nós pensamos aqui, depois dos 2 anos, não é? Até aos 6, há algum alimento então que pode ser introduzido, por exemplo, uma questão, por exemplo, o morango é uma coisa que não deve ser introduzida muito cedo, não é? Deve ser introduzida logo aos 6 meses, é um mito. O morango. É um mito. O que pode acontecer com o morango, e não é um alergénio comum, ok? O que ele pode causar é uma reação tópica. Ok. Ou seja, ele é um libertador de histamina que ao comer poderá aqui haver essa reação vermelha, mas não é uma reação alérgica. Ok. E, portanto, podemos introduzir desde os 6 meses. Mesmo os alergénios comuns devem ser introduzidos a partir dos 6 meses. Porquê? Hoje em dia já se sabe que quanto mais cedo introduzirmos os alimentos alergénios, menor probabilidade de desenvolver uma alergia. Não é preditivo, ou seja, não é um tratamento de que ele nunca irá desenvolver uma alergia, porque está associado ao sistema imunitário, não é? A reação alérgica, mas reduz bastante a probabilidade de vir a desenvolver uma alergia alimentar. Quais são os alimentos alergénicos? Eles são muitos, vamos falar aqui de alguns: a soja, o ovo, o peixe, o marisco, o amendoim. São aqueles mais comuns e que muitos pais têm receio, não é? Principalmente aqueles pais que já têm a alergia. Não é? E eu aqui o que digo sempre é para fazer uma introdução da alimentação complementar mais tranquila, com mais calma. Não é preciso repetir o alimento por 3 dias, mas se aquela família que tem um histórico familiar grande de alergia, se calhar eles sentem-se mais seguros em repetir o alimento por 3 dias. Mas a verdade é que repetir o alimento por 3 dias e nunca mais voltar a introduzir esse alimento tem maior probabilidade de desenvolver alergia do que um bebé que foi exposto até os 24 meses, ao longo da sua introdução alimentar, aquele alimento. Espetacular. Tem sido uma conversa super interessante. Quem quiser saber mais informações, até porque você também está a dar cursos profissionais, certo? Sim. Como é que pode entrar em contato consigo? Ora, podem entrar em contacto pelo meu Instagram, Ana Rachid, ou pelo meu site também, que já está operacional, anarachid.pt. Pronto, nas redes sociais, portanto, Instagram e Facebook, encontram por Ana Rachid, e tem lá toda a informação de formação, de cursos e os workshops. Consultório também, se quiserem visitar. Faço as consultas todas online, É? que é maravilhoso, porque consigo chegar a várias partes do mundo. Há imensos portugueses imigrados fora, não é? Sim. E, portanto, recebo muitos portugueses que estão fora. Ok. Portanto, é uma ótima Ana oportunidade. Rachid, você tem que vir cá. Mas para a gente conversar eu tinha mais. a primeira Isto pergunta que soube a deixei pouco. para o final. Soube a pouco. É delicioso, não é? delicioso. Tinha a minha primeira pergunta que eu deixei para o final de pois propósito. Se quer aproveitar Oh, meu Deus. mandar beijinho lá para casa. Ai, quero, Era para ter no quero. início, Pois só para claro. trocar as voltas. Quero mandar um grande beijinho à minha família, mas a todas as famílias que acompanho, que é um gosto, um prazer ter-vos como clientes e poder acompanhar essa fase maravilhosa do desenvolvimento alimentar dos vossos bebés. Ana, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Obrigada. E até uma próxima. Foi muito bom. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. E nós então trazemos sempre convidados e temas fantásticos. Acho que E vocês aprendemos gostaram muita imenso. coisa, Eu gostei. sim, porque houve alguns mitos e algumas coisas que desmistificou-se aqui, não é? E que nós aprendemos e estamos sempre prontos para aprender mais. E o que é que nós temos agora? Vamos estar com o nosso segundo convidado. Exatamente. Voltamos já. Já estamos de volta, Estamos de né? volta. Então, na segunda parte do nosso programa, nós agora vamos estar com o autor, escritor Jonas Carvalho aqui e nosso amigo também está aqui com o nosso programa. Jonas, bom Olá, dia, Jonas, bem-vindo ao bom programa. dia. É um prazer ter-te cá e hoje nós vamos falar um bocadinho acerca da tua paixão pelas artes, nomeadamente pela escrita, não é verdade? Exatamente. Mas falamos um bocadinho assim antes de começarmos pelo primeiro guião, que foi o Weapon of Love.
tu tiveste uma pesquisa sobre várias artes, Mas tu mas sabes o teu gosto foi pelo cinema, não foi? Mas Foi? tu sabes que ele já escreveu 3 livros. Sabias disso? Sim. 3. Temos 3 livros. Quer saber quais são? Já queres revelar já? Na verdade, são Não. 5. São 5? São 5, né? Mas aqueles 3, assim, que vêm de 2021. Em 2021 nós tivemos A Menina que Abraçou a Alegria. Ok. Foi o primeiro, certo? Sim, Pronto. está cá. Depois temos um romance, Sim. não é? Que é A Próxima Saída. Ok, sim. Prontos. E depois temos um conto infantil que é Dá-me os teus sapatos. Eu estou curiosa para saber. Dá-me os teus sapatos. Eu não quero os teus. Eu gosto muito dos... Não, porque alguém está a dizer isto é a Sara Pina, de certeza que ela, quando vê os sapatos dela, pensa, pá, quero os teus sapatos. Mas, Começou por uma outra fase primeiro, não foi? exatamente, o gosto aqui do Jonas foi pelo cinema, onde começaste a retratar guiões e a imitar interpretações de filmes conhecidos. É verdade, parece loucura, mas eu comecei a pesquisar e como eu sou cristão e sirvo a Deus, e encontrei vários realizadores nessa vertente cristã e eu sigo um realizador muito conhecido agora, que começou também na parte do cinema, e eu, como gosto muito de pesquisar, eu ia sempre à internet, à parte do trivia, e como eles também cediam alguns guiões, eu achava interessante e até decorava imenso algumas partes do filme, e quando até estava a ver o filme, eu próprio falava por cima. E era isso que eu fazia, porque eu tinha muita curiosidade de como se fazia um cinema. Além do mais, eu comecei a editar vídeos no programa básico, que é o Windows Movie Maker. Fiz um pequeno filme sobre a minha filha, tinha 1 ano na altura, e assim comecei a ganhar o gosto pelo cinema. Entretanto, eu retratava alguns guiões, até que perguntei porque é que eu não escrevo o meu próprio guião em vez de estar a retratar os dos outros. Então foi aí que eu comecei a escrever, e escrevi o meu primeiro guião, que é em inglês, porque eu sou fã. É a minha segunda língua. E escrevi um guião, um filme completo. Weapon of Love, certo? Weapon of Love. Ok, certíssimo. Mas tu te mantiveste na gaveta durante muitos anos, não foi? Então o que aconteceu? Fazer cinema não é fácil, não é só a gente ter uma ideia, envolve muita coisa, envolve muita gente, e não pode ser um sonho só de uma pessoa. Nós temos que ter a capacidade de conseguir motivar os outros a acreditar naquilo que nós queremos apresentar, e envolve muita gente. Não é que não fosse capaz de fazer, mas de facto não era algo que era fácil de alcançar assim em tão pouco tempo. Então deixei andar durante esse tempo todo. Escrevi o segundo guião, e escrevi um guião que é português e inglês, porque o guião fala de uma família que é imigrante, que foi imigrante nos Estados Unidos. Então, como havia personagens americanas, então o guião está repartido entre duas linguagens, dois idiomas, que é o português e o inglês, que eu nunca consegui me livrar. Mas pronto. Também manteve-se bastante tempo na gaveta, até que, passado um tempo, comecei a pensar, eu preciso fazer alguma coisa, porque seja uma boa ideia, seja o que for que esteja feito, não vai mudar a vida de ninguém se não for divulgado, publicado, se não for apresentado. Então, numa das reuniões que eu tenho na igreja onde eu frequento, eu ouvi essa oportunidade de fazer livro, de escrever um livro. E como eu tinha 2 guiões, nada melhor para começar, porque até eram os únicos que eu tinha, e eu pensava que não ia além disso. Então apresentei o meu primeiro livro, tive que fazer a adaptação, porque um guião é diferente de um livro, tive que completar. E então lancei em 2021, creio eu, o meu primeiro livro em inglês. Foi um pouco, eu fiquei um bocadinho, não digo decepcionado, mas surpreso, porque eu acho que os portugueses gostam muito de ler em inglês. Mas de facto, o inglês foi a barreira de algumas pessoas não terem comprado o livro. Ok. Qual era o nome do livro? Weapon of Love. Ok. Weapon of Love, Fantástico, que Man Really Change. E é um livro que fala de um homem que teve um passado de violência doméstica, e entretanto ele, para conseguir, a maneira dele
conseguir descarregar a frustração dele foi através do boxe. Que de facto uma pessoa que tem um background muito violento, acho que o boxe não é o indicado, Pois. porque ele tinha rancor do pai, então a maneira que ele encontrou de poder descarregar esse sentimento foi através do boxe. E isso teve repercussões depois na vida dele, até que depois ele encontrou o caminho do cristianismo e ele mudou. Mas como as pessoas conheciam a faceta dele, não acreditavam na mudança. Então ele teve que provar um bocadinho mais que era um homem mudado, mas ele ia ter que defrontar agora outras batalhas, como a falta do perdão, porque apesar de uma pessoa estar a seguir um caminho do cristianismo e servir a Deus, há sentimentos que estão guardados e que a pessoa vai ser confrontada. Ok. Porque o sucesso, o caminho do sucesso, não é só o facto de a gente frequentar a igreja, é a gente conseguir nos libertar de sentimentos que nos amarram. Então essa é a maior confrontação que ele vai ter na sua vida. Além dos combates que ele tinha no passado, essa provavelmente é o maior combate que ele vai ter e vai ter que vencer. A escrita é algo muito interessante, é algo que nos consegue fazer viajar, não é? Irmos para lugares e despertar sentimentos em nós que muitas vezes nem sequer sabíamos que os tínhamos, não é? Exatamente. Porque acaba por ser não é bem uma introspeção, mas acabamos por ir buscar muita coisa para conseguirmos escrever. O que é que tu gostas de transmitir quando escreves nos teus livros? Nós vivemos numa sociedade muito descaracterizada e muitas das vezes nós queremos passar uma mensagem de que, independentemente das circunstâncias, nós sempre podemos mudar. Nós somos todos iguais e uns não somos, mas nós ultrapassamos situações e enfrentamos situações de maneira diferente. E nós temos maneiras diferentes de lidar com as situações. E claro que as mensagens que eu tento transmitir se calhar não deve ser igual para todos. Se calhar para uma pessoa que já passou por violência doméstica vai repensar da forma como deve agir. Se calhar outra pessoa tem mais dificuldade, vai se calhar despertar e vai se calhar ativar aquele sentimento que ainda guarda no coração. Claro que isso depois vai de pessoa para pessoa. Em relação ao primeiro livro, eu nunca estive nos Estados Unidos, com muita pena minha, então tive que fazer... Ainda, nunca se sabe. Mas tive que fazer uma pesquisa exaustiva na internet, até porque o primeiro livro passava-se todo nos Estados Unidos, em sítios que eu nunca estive, depois tive que andar a pesquisar. Por exemplo, há uma parte que esse personagem vai fazer uma viagem de comboio e eu tive que pesquisar quanto tempo é que demora um comboio a viajar do mundo. Ou seja, mesmo detalhado ali aos pormenores. Foi porque se alguém que vive nos Estados Unidos vai ler o meu livro, pelo menos vai encontrar ali alguma consistência, porque eu não podia também estar a inventar, apesar de podemos até pôr sítios fictícios, locais fictícios, mas sempre dentro do bom senso. Tu falaste que, pronto, o Weapon of Love, por causa da barreira da língua, não teve estes resultados que querias. Pelo menos eu acho que se quem conseguir o livro e estiver nos Estados Unidos e também souber português, acho que vai adorar. Sim. Em todo caso, em 2021, novembro de 2021, lançaste o teu primeiro conto infantil que foi totalmente diferente, né? Tiveste um feedback muito, muito bom e ainda hoje continua a ser o topo de vendas, que é A Menina que Abraçou a Alegria. É o livro que eu tenho vendido mais. Eu escrevi o conto infantil, eu trabalho por turnos, eu sou funcionário público, e eu escrevi o conto infantil numa noite. Numa noite? Numa noite. Pô. E não era para lançar, foi só o facto de eu começar a escrever e então eu tive essa inspiração. Isso é baseado em algo real, porque muitas das vezes há coisas que nós às vezes parece que somos privados de ter alguma coisa e quando temos esse algo presenteado, a gente abraça e a gente não quer deixar fugir. Okay. É o que acontece com essa menina que vai ter algo que nunca teve, algo que pensava que só havia em contos infantis e histórias, e ela vai receber esse presente e vai ter um comportamento de é meu, não vou deixar fugir. E agora o que ela irá fazer com esse sentimento, se calhar não era aquilo que
o homem misterioso que presenteou essa menina, ela vai ter esse comportamento que ele não esperava e que ela própria também não sabia, mas eu não vou estar a contar. Claro que não, aí vai ser um spoiler, claro. Mas o que é que as pessoas têm dito? Tu pegas neste conto para falar de uma necessidade das crianças no mundo em que vivemos atualmente, sendo como está. As crianças são muito sensíveis e são seres humanos com necessidades muito específicas. E há coisas que a alegria numa criança é uma coisa que é importante. E às vezes a gente pode pensar que não há crianças tristes. Há crianças muito tristes. Há crianças que não têm, se calhar não têm uma cama com condições para dormir. Se calhar vêm de uma família descaracterizada. Se calhar na escola sofre bullying. Se calhar é incompreendida. Então há crianças que são privadas desse sentimento. E então a alegria é um componente que devia fazer parte das crianças todos os dias. E quando, por exemplo, eu já vi essas experiências, visitar um espaço de crianças que são desfavorecidas, e quando a gente leva-lhes um presente, a gente vê um sorriso na cara delas, porque é algo que elas não têm diariamente. Então isso é algo que as mães e quem comprou o livro ficaram muito agradados, muito contentes, tive um bom feedback. Por isso, se calhar, também é o livro que eu tenho vendido mais, porque de facto é algo que também nos toca um bocadinho a nós. Eu sou pai e tens uma filha muito tenho bonita. uma filha que eu quero ver sempre ela feliz. Claro. E então é uma das coisas que tem que fazer parte da criança. Uma criança feliz dá alegria a toda a gente. Claro. Isso é o mais importante. Certíssimo. E quem quiser adquirir estes livros, estes e os outros que nós vamos falar daqui a um bocadinho, tu estás presente em todas as plataformas digitais, certo? Todas, tipo a Amazon, Ok. Kobo também, no Google Play. Tenho tido essas plataformas que são, até agradeço, não é? Porque de facto dá abertura a novos autores de publicar os seus livros, porque o mundo da literatura é um mundo completamente vasto e está com muita gente, muito talento, e é preciso, eu sempre acredito que há sempre espaço para todos e há sempre quem compra os nossos livros. Depois existem os autores, aqueles que têm os best-sellers e tudo mais, mas quando nós fizermos aquilo que nós gostamos e alguém comprar aquilo que nós fazemos, já nos devemos sentir contentes com isso. Tu já vais no teu quinto livro? O meu quinto livro foi lançado, agora deixa-me ver. O meu quinto livro foi O Caminho, creio eu, né? Acho que sim, que é o meu livro de poesia. A poesia, depois voltando atrás, eu escrevi Weapon of Love, A Menina que Abraçou a Alegria, que não estava nos meus planos. Depois escrevi um romance também, que é A Próxima Saída, que também é o meu segundo livro mais vendido. E é um livro que toda a gente gosta mais porque é português. Apesar Ali a capa a mostrar, muito bonita. Apesar de ser um livro em inglês e português, mas foi um livro muito trabalhoso para mim, porque eu tive que, todos os diálogos em inglês, tive que depois traduzir para português em baixo. Porque quem sabe inglês, lê em inglês. Quem sabe português, lê em português. E então foi um livro muito mais trabalhoso, porque eu queria chegar a mais pessoas. Eu não quis estar a traduzir tudo. Eu podia ter feito o livro tudo em português, mas iria tirar a essência daquilo que era o livro. O livro também fala de uma família que tem muitos problemas a nível de relacionamentos, e o pai da família, o chefe da família, até tem um relacionamento doentio com um amigo, porque lá está, as companhias são muito importantes. Então ele também vai ter a sua confrontação e vai ter que fazer alguma mudança na vida dele se quer ver um futuro melhor para ele. Tenho aquela metáfora da estrada, não é? Nós estamos a conduzir, é como se nós pomos o GPS.
E se a gente vamos numa estrada errada, se a gente vai numa estrada errada, a gente vai tentar fazer o quê? Sair na saída mais próxima. Porque a gente não vai querer continuar para um destino que nós não queremos. Exato. Então a próxima saída fala disso, fala da oportunidade que Deus dá de nós podermos mudar o rumo dos acontecimentos. Não tem que ser propriamente aquilo. Eu entrei por esta estrada, não posso ir mais, não. Há sempre uma oportunidade de nós mudarmos. Sentes... Então, e agora Fala. aquele livro dos sapatos? Estás ansioso por essa, não é? Dá-me os teus sapatos. Sim. Os Dá os Teus Sapatos foi muito engraçado. Também é um conto infantil. Pá. Também é um conto infantil. E é um livro muito extenso. Eu até fiquei um pouco preocupado, porque é um livro que tem 70 páginas. Não é muito usual nos contos Sim, nos infantis. contos infantis, sim. Mas eu pensei, olha, a história está escrita. A história é uma história muito bonita. E eu por acaso, tive a inspiração quando estava a ver um filme, uma série, e tive essa inspiração de escrever. O Dá-me os Teus Sapatos fala de dois miúdos completamente diferentes, dois mundos diferentes, em que eles vão ter um encontro. E um dos meninos é um menino que é um menino da terra, porque ele vive no meio rural. E é um menino que não tem muitas posses, mas é um menino feliz. Ele é um menino que ele nasceu com um dom. Que ele tinha uma força sobrenatural. Parecia o Conan, mas não era o Conan. Ele tinha uma força sobrenatural. E como eu sou cristão, eu sempre tento escrever os livros com o intuito de Deus estar presente. Ok. E então ele nasceu numa família e os pais eram velhos, já eram idosos. Foi algo concebido em que a mãe pediu a Deus que lhe desse um filho, porque ele não queria deixar o marido sem Um Um herdeiro. descendente. um descendente. E ele nasceu com um dom, tinha uma força sobrenatural. E esse dom que ele tinha era para um propósito que ele nem sequer sabia. Então vai haver um encontro entre esses dois meninos, e outro menino é um menino muito mimado, um menino que tem tudo, e que vai ser ofertado pelos pais nos anos dele uns sapatos maravilhosos, lindos, belos. E Então estes sapatos não é para meninas, estás a perceber? É para meninos. por acaso não. Então, e é algo que ele vai agarrar, porque ele era um menino muito agarrado às coisas. Não que seja mal a gente gostar das coisas e a gente estimar, mas ele era uma pessoa muito agarrada às coisas, e a mãe até tinha muita dificuldade em chegar a ele nesse aspecto. Vai ter uma situação na vida dele em que ele vai ter que fazer algo que vai contra os princípios, que é dar algo que ele gosta imenso, que é os tais sapatos. Mas a história tem muito mais para a frente e tem um propósito. Certíssimo. Nós vemos que, aqui pelo que eu estou a perceber, do Jonas Carvalho como autor, como escritor, tu tens muito cuidado com as histórias, com as mensagens que tu transmites. Sendo cristão, nós também somos e sabemos pela Bíblia que tudo aquilo que nós falarmos, vamos prestar contas por isso. Por isso tens esse cuidado com as mensagens e com aquilo que tu queres passar. Sempre à muito sociedade. cuidado, porque nós estamos a lidar com pessoas, e é o nosso objetivo, a nossa missão é usar todo tipo de formas de arte, usando a palavra de Deus para chegar ao coração das pessoas. E a minha voz, neste caso, no mundo lá fora, são mesmo os meus livros. É a forma que eu encontrei de poder, com histórias normais do dia a dia, conseguir chegar às pessoas que gostam de ler, porque as pessoas gostam de ler. Gostam de ler. E é uma voz de amor, é uma voz de valores De amor, morais. compreensão, é uma voz de reflexão, porque nós muitas vezes pensamos que nós estamos bem, mas às vezes não estamos. Há coisas que se calhar nos vão fazer pensar, há coisas que vão nos fazer refletir. Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, o que é que eu faria? Então, eu gosto muito de fazer rir as pessoas, mas também gosto de provocar confrontação dentro. Porque todos nós precisamos disso. Sim. E depois, lá está, como nós temos livre-arbítrio, a decisão está sempre nas nossas mãos. E eu tenho recebido feedback de algumas pessoas que têm comprado os livros e têm gostado imenso das histórias, e isso também dá-me vontade, mais força para escrever. E
tem sido bom a experiência. Claro que nós queremos sempre ter mais resultados, mas muitas das vezes o caminho nem é sempre aquilo que a gente pensa que é. Há sempre coisas melhores que Deus tem para nós, e se nós soubermos esperar, que é uma das virtudes que eu tenho. Eu sei esperar, mas também estou a aprender. Então é importante conseguir transmitir isso com cuidado todo, né? Porque até nós temos agora as redes sociais e nós somos atropelados com informação. Exato. Mesmo até sobre a palavra de Deus, e há coisas que nós temos mesmo, coisas do cristianismo, da palavra de Deus, temos que saber filtrar. Ok. Isso é muito... Quando é que podemos esperar um próximo livro? Eu já tenho 2 livros que vão sair este ano. Tenho um conto infantil novo que está no processo, já foi finalizada a ilustração, que foi ilustrado pela Salete Pereira, que também é um desafio. Ela disse que era um desafio para ela. E ela ilustrou o meu livro, é um conto infantil. É um conto infantil que eu achei muito interessante. Foi escrito este ano. Eu fui buscar a minha filha à escola e vinha no carro com ela. E estávamos a falar de assuntos banais, porque a teenager gosta de falar de assuntos banais. E então eu estava a falar qualquer coisa e eu olhei para o céu e estávamos a falar, disse: olha, vamos pintar nuvens no céu. E depois, quando eu disse essa frase, caiu uma inspiração. Eu vou escrever um livro sobre isso. Pensei para comigo. E eu achei engraçado. Eu disse à minha filha: olha, se eu te dava um bom título, um bom título no conto infantil, o que é que tu achas? Ela não se manifestou. E eu comecei a escrever. E o mais engraçado é, muitas vezes a gente não começa uma coisa porque a gente tem que ter o quadro todo daquilo que é para fazer. As coisas às vezes não é assim. Eu comecei a escrever e já tinha o título, comecei a escrever o livro e depois eu perguntei: oh Deus, onde é que tu me queres levar? Porque eu não sei onde é que eu estou, não sei qual é o assunto que irei abordar, não sei. E à medida que eu fui escrevendo, comecei a abordar um assunto e aquilo começou a fazer sentido. Eu próprio fiquei admirado. Terminei o livro e depois eu tenho uma autora também que é minha amiga, que ela é que faz a revisão e a correção dos textos. Porque é importante, e ela até disse que mesmo os autores mais conceituados e os mais experientes procuram sempre alguém sempre para uma ver revisão, os outros. sempre. E então foi o que aconteceu. Ela leu o livro, adorou o livro, e depois eu mandei, depois da correção feita, ela me indicou uma ilustradora, enviei a história para ela perceber a história e ilustrou o livro de uma forma fantástica. Então, e quando é que nós poderemos esperar esse livro? Estamos quase no minuto final do programa. Ok. Quando é que podemos esperar por esses livros? Esse e o outro? Os livros, os 2, o conto infantil vai sair agora este mês, até o final deste mês. Depois tem um romance também novo que vai sair no mês de outubro, finais do mês de outubro. Certíssimo. Jonas, foi muito bom conhecer-te como autor e como escritor, né? Se estiverem lá em casa e estão interessados nos seus livros, já sabem como podem adquirir. E sempre que quiseres vir ao Manhãs da TV com poesia, com contos infantis, as portas estão abertas para darmos a conhecer o teu trabalho. Certeza. Muito obrigado, foi um prazer ter-te cá. Obrigada. Obrigado. O que é que achaste do programa de hoje? Gostei muito. Foi muito fixe. Portanto, e se você quiser saber mais acerca destes contos infantis e destes romances que o Jonas de Carvalho escreve, não se preocupe, porque ele lá de cá vir para nos falar destes acaso novos. não tens Vai sair agora durante este mês. Conto, um romance, tu que és toda romântica, não tens aí uma coisa aí escrita tá aí. para depois eu apresento-te aqui no sofá, tu já conheces a casa? Apresentas-me aqui no sofá. Sim, para assim dizer, é verdade, pronto, sem maldade, ou seja, sentas ali, eu faço a entrevista toda, como se nunca nos conhecêssemos, toda a dizer: Sara, bem-vinda, então e vens de onde? E a gente começa por aí. Mas eu acho que o melhor é você em casa, onde você estiver, esperar no próximo programa com os novos temas e novos convidados que nós temos para si. Nós arranjamos sempre melhor. convidados e temas fantásticos. Eu acho que sim. É melhor. Se você quiser vir ao Manhãs da TV, em rodapé, passar uns contactos, fale connosco, teremos todo o gosto em tê-lo cá no Manhãs da TV. Programamos isso tudo certinho para que você possa vir. Exatamente. Queremos que você continue com um dia fantástico, sempre na companhia da Curiacos. Um resto de um dia muito bom e até ao próximo programa. Até ao próximo programa. Contamos consigo.